Salve, salve, salve pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena de Experiências da Splendor Brasil. Hoje estaremos com Bruno Tiara, compartilhando suas experiências, sua transformação, sua evolução ao longo de sua trajetória de executivo e também de desportista. Então, esse é sempre o nosso objetivo, a gente poder compartilhar mais e mais experiências, jornadas, das formas como as pessoas conseguiram evoluir, transformar o seu design humano e transbordar isso daí. Como que elas, à medida que eu vou me conhecendo mais, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me aprimoro, quanto mais eu percebo os percalços da vida, mais eu vejo que tudo aquilo fez um sentido para que eu possa ir em frente e continuar transbordando, entregando o meu melhor, evoluindo sempre. Não é para aquela situação de, meu Deus do céu, por que isso aconteceu, que horror. Não, é sempre um processo de evolução. E a gente também não acerta de cara, naquela situação. São raras as pessoas que conseguem acertar de cara. Mas esse processo de evolução, mesmo para quem acerta de cara, ele vai se transformando e vai se lapidando. Vai forjando o seu design humano. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso parceiraço, Brunão. Cadê aqui? Vamos ver aqui. Bruno. Aí. Para aqui. Ver se já foi o convite. Bruno, foi o convite para ti. Sejam todos muito bem-vindos. Aí! Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Tranquilo, Bruno? Firme. Áudio ok, imagem ok aí? Áudio ok, mas aqui pode subir mais um pouquinho só a câmera aí, que tá metade da tua cabeça só. E agora? Aí, show de bola. Agora sim. Maravilha. E aí, Brunão, beleza? Como é que estamos? Cara, um prazer enorme te receber aqui. Bruno é um parceiraço aí. E a gente quer saber um pouco mais, né? Saber primeiro quem é o Bruno, da onde ele é o Bruno, de longe que ele vem. Que Está legal. aqui nos nossos pagos no momento, mas hoje a distância já nem importa mais, né? Porque É com essa verdade. conexão toda, até da tua terra natal, dava pra gente fazer essa live aí. É verdade, daria mesmo. Cara, primeiro prazer absurdo estar aqui contigo, né? Quero começar essa live aí parabenizando a minha mãe, que está de aniversário hoje, 70 anos. Beijo, mãe. Né? Parabéns, parabéns! Legal, cara. Então, assim, eu nasci lá em Salvador, né? E daria, de fato, para a gente começar essa atividade de lá hoje, né? Mas vim com 1 aninho de idade para o Rio Grande do Sul, né? Fui morar lá na Praia do Quintão, ver se pode, né? Sair de Sá. Salvador para ir morar na Praia do Quintão e vim parar em Porto Alegre aí por desmembramentos familiares aí com 7 anos de idade, né? E Show de bola, show de bola. bora lá. Vai lá. Aí comecei, E né, nessa. minha carreira profissional aí com 14 aninhos de idade, 15 anos, né, trabalhando na Associação do Banco do Brasil, né, trabalhei lá durante 10 anos, grandes experiências, e de lá fui trabalhar na Bondman, com a empresa que eu estou até hoje aí, já são 16 para 17 anos aí na área comercial. Show de bola. Bruno, me diz uma coisa. Um dos pontos que a gente bate bastante na tecla aqui na Splendor Brasil, e esse é o ponto da arena de experiências, né? A gente poder compartilhar essas experiências. Algumas vezes a gente começa na vida de uma maneira e quando vê a vida vai feito o rio, assim, né? Vai se moldando e vai nos trazendo e tudo mais. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho nessa tua retrospectiva, né, dessa caminhada, mesmo que tu já tenha começado lá nos 14 anos, como foram essas experiências, o que isso foi te moldando, e à medida que foi chegando em determinada situação, o quanto aquilo te levou para outra e assim sucessivamente. Não sei se tu pode trazer alguns aspectos, algumas situações dessa caminhada mais relevantes, assim. Claro, cara, claro. Assim, eu com 14 anos, né, 14 para 15 anos, ainda estudante e tal, e a minha irmã que está aqui online, beijo, mana, a gente teve que começar a trabalhar muito cedo, né? E eu sempre conto aí pro time aí uma passagem importante, né? Minha primeira atividade foi como catador de bolinhas de tênis, né? Lá com o Aurélio Melo, então tinha um cano, né? E aí tinha que ir lá catar as bolinhas de tênis. E, cara, eu trabalhei um dia, né? O único dia, porque eu tinha muita vergonha, né? Daquilo que eu estava fazendo. Eu era muito magro, aí no primeiro dia me deram um short para trabalhar. E eu fiquei muito envergonhado daquilo, né? E aí, a primeira, né, das nossos grandes bloqueios, que é a vergonha, o medo da crítica, né? E isso a gente vai
vivenciando durante a nossa vida. Aí eu cheguei em casa e disse, cara, eu não quero trabalhar nesse negócio porque eu me senti muito mal, né? E aí foi a minha primeira grande decisão, né? Não quero ser o catador de bolinha de tênis, né? E aí eu falei para minha irmã, que era gerente de recursos humanos na época, e disse assim, não, esse negócio não dá para mim, né? Eu não vou usar aquele short e eu quero ser office boy, né? Porque aí os caras trabalhavam mais engomadinho, como diz a minha mãe e tal, né? E aí, então, tinha que ter 15 anos de idade, aí esperamos um tempo e eu comecei a minha atividade como office boy lá, com 15 anos, na Associação do Banco do Brasil. E a minha irmã sempre foi muito proativa, né? E eu vi aquilo, como que ela consegue crescer, né? Tinham grandes líderes na época e eu me espelhava muito naquelas pessoas. E eu aprendi, antes mesmo de conhecer a obra do Napoleão Hill, cara, que a gente precisa, de alguma forma, fazer mais do que nos é direcionado naquele momento, né? E para que dessa forma tu prospere, né? Então, lá a nona lei do Napoleão Hill, né? Fazer mais do que lhe é devido, eu já tinha aquilo comigo pela necessidade de, cara, eu preciso me agarrar dessa forma. Eu me lembro bem que eu voltava cedo do centro para aprender a tirar xerox naquela época, né? E atender os outros setores, enfim. E ali foram 10 anos de crescimento até chegar na área de gestão de compras, né? Dentro daquele clube. E a primeira mensagem é sempre que a gente puder fazer mais, né, do que a função que a gente está naquele momento, é a alavanca do crescimento, não tenha dúvida disso. Sim, isso me faz lembrar um livro que eu tenho aqui também, que fala do auto-coach, e uma das perguntas que ele coloca é exatamente essa, né? Ok, o que te diferencia das outras 100 mil pessoas? Né? Porque se tu não faz algo que te diferencie, tu tá na mesma. Se tu tá na mesma, tu não é tão importante. Se tu não é tão importante, então não reclama. Agora, se tu tem alguma coisa que não, o Bruno faz aquela diferença. Ele tira uma cópia, ele me traz o negócio todo organizado, assim, tudo mais. Bruno, disso daí te levou para uma carreira de formação também? Fizesse faculdade lá? Sim, então, eu sou aquele estudante de consequência, né? Não consegui estudar cedo, né? Não me arrependo disso. Acho que essa questão dessa obrigatoriedade, né? Tu tem que fazer o que está no teu DNA. E eu descobri, né? Quando tive a oportunidade de sair da Associação do Banco do Brasil, convidado para trabalhar na área de vendas. Eu acho que essa que é a grande virada de chave na minha carreira, né? Descobri a administração de empresas, que tem uma ampla gama de conhecimentos, né? E fiz administração com 30 anos, 28 anos, comecei na faculdade de administração, depois me pós-graduei na área comercial, né? Marketing, gestão, e aí não parei de estudar faz um tempo já. E ainda fiz algumas especializações em coaching, mentoria e etc. E vamos embora. Esse é um outro detalhe importante, né? Algumas vezes a gente chega, ah, meu Deus do céu, e aí? Não, eu tô velho para começar a fazer uma faculdade. Não tem isso. Não, Qualquer idade é idade. Outro dia a gente tá no nosso grupo lá, compartilhei um vídeo, né? De um senhor que aos 76 anos de idade resolveu fazer medicina. Ele era farmacêutico, aos 76, concluiu aos 82 anos. Então não tem de idade, né? Não tem idade para isso daí. Então, ok. E aí ali tem o grande barato, né? Eu tenho certeza que tu foste um grande diferencial na tua turma, porque tu tinhas uma experiência vivida em fazer a faculdade com aquela experiência, é outros 500, e tu tá fazendo uma faculdade, às vezes, que tu tá tateando naquilo lá, tá só no teórico, né? Ali tu estava trazendo junto a experiência. O quanto isso faz a diferença numa caminhada, né? cara, tu sabe que a gente fez, eu me formei na Associação Internacional de Educação Continuada, né? A antiga IEC, que era um braço da FAAB em Brasília, foi uma das primeiras faculdades online EAD, né, do Brasil. E no segundo semestre tem uma história bem interessante, cara, como as pessoas te inspiram. Primeiro eu cheguei lá através da inspiração do diretor da empresa que eu atuo hoje, que é um cara, ele não para de estudar nunca, né? Que é um cara que a gente conhece, inclusive, e é uma grande inspiração para mim. Ele não para de estudar. Agora há pouco se formou em filosofia, né? E eu pergunto, que tanto esse homem estuda, né? É o desenvolvimento humano. E lá na Sim. faculdade, cara, no segundo semestre, né, chegou um colega de grupo, né? E eu sempre fui aquele cara, o CDF da régua esticada, né? Da corda esticada. E chegou esse cara para fazer as nossas atividades em grupo, o nome dele era Miguel. E aí eu pensei comigo, mais um que eu vou ter que empurrar, né? E aí, quando ele se apresentou, ele disse assim,
eu não vim para brincar. Eu sou um cara de notas máximas. E eu falei, olha, que legal, né? E aí, cara, essa história termina, né? A gente criou lá uma competição de quem tirava as melhores notas, né? O Miguel já era gestor comercial de uma grande empresa a nível de América Latina, inclusive, um cara extremamente bem sucedido, estava fazendo ali a faculdade para ter o canudo mesmo, né? E nós fomos laureados na formatura por esta sadia concorrência de quem tirava as melhores notas, né? Foi incrível, cara. E isso tem um valor absurdo de tu te esforçar e de tu dar o teu melhor independente do que tu estás fazendo. Agora, quando tu tem um parceiro que te ajuda, né, que é o princípio do network, do mastermind, quando tu tem aquele grupo que te ajuda a crescer, né, e a gente sempre diz, né, esteja entre pessoas melhores do que você. Eu gosto muito do termo, né, seja o bobo da mesa, né? Seja naquela mesa que tu vai ser o menos qualificado. Porque é muito confortável tu estar num ambiente onde tu é o mais sábio, onde tu é o melhor, né? Agora, tu estar num ambiente onde tu precisa, a régua precisa subir, né? Tu precisa te puxar, como se diz no jargão, para ser alguém relevante naquele ambiente, é o que vai te tornar uma pessoa melhor, não tenha dúvida disso. Sim. Eu queria dar boa tarde aí a todos que estão entrando. Um prazer tê-los aqui. Já tem algumas figuras conhecidas. Tem uma prima tua aqui, irmão, mãe, o Belíssimo está aqui também. Vários conhecidos, amigos e tudo mais. Um prazer enorme estar com vocês aqui nesse nosso bate-papo maravilhoso. Tu trouxeste ali, Bruno, dois aspectos bem bacanas nessa situação que tu me comentou. Um me fez lembrar do meu pai, né? Meu pai, até os 15 anos, ele viveu em Bagé e estava no colégio lá, ele estava entre os 3 melhores do colégio. E aí, nos 15 anos, os pais dele mandaram ele para Porto Alegre para fazer o segundo grau, e ele chegou aqui em Porto Alegre para o colégio Anchieta. E no Anchieta ele chegou, ele estava no 100º, 56º naquilo. Isso para ele era um horror. E aí ele disse, olha, eu ralei os 3 anos para chegar entre os 10 primeiros, entre os 50 primeiros. Mas é exatamente nesse ponto, né? De que tu pode te superar sempre. A vida está sempre te convidando a que tu possa dar mais, a que tu possa ir em frente. Afinal de contas, a gente é a média das 5 pessoas que a gente se relaciona. Então, se eu estou na ponta de baixo, opa, eu tenho pessoas que estão me estimulando a eu ir em frente e poder ir adiante. Agora, se eu estou lá em cima, eu estou só puxando ele. Não tem nada de errado, mas eu posso ir mais, né? Eu posso ir além. Como tu disseste, a gente tem essa tendência de se acomodar. Nessa situação que eu vejo que tu é alguém, então, bastante inquieto, como foram, então, essas situações de desafios? Tu tem algum outro ponto que tu te percebeu no desafio? E dentro disso, se de repente essa própria situação do esporte, do maratonista também, e o coach começou a te moldar para uma atividade assim? Cara, então, para mim, lá desde a vergonha, né, de fazer aquela atividade que não tinha nada de errado lá do catador de bolinhas, né, eu sempre tive uma trava, e eu acho que ela é natural para quase todo ser humano, que é a trava de falar em público, né, de se colocar em público. E no meu primeiro convite para a área comercial, eu falei, não, imagina, eu vender, cara, jamais. E naquele momento eu era o comprador de uma empresa grande e tal, mas atrás da tua mesa, na tua zona de conforto, as pessoas te procurando, tá tudo bem, né? Sim. Agora, quando tu vira a chave, e aí de novo por necessidade, né? Eu precisava prover a família naquele momento, eu disse, cara, aqui eu tenho a oportunidade de ganhar mais dinheiro, eu vou encarar esse desafio da área comercial. E ali foi extremamente desafiador para mim, né? Eu me lembro que eu aceitei o desafio da área comercial e eu não tinha um carro para trabalhar, né? E aí o meu irmão me ajudou a comprar. O meu irmão é aquele cara que disse assim, não, vamos fazer o negócio acontecer, né? Então tiveram pessoas muito importantes nessa jornada, mas foi muito desafiador. E eu brinco, falei com a minha colega hoje de manhã que, cara, eu chegava ao cliente, né? E eu batia lá na porta, no interfone, e quando o cara não tava, eu vibrava que ele não tava, e cheque, visita feita. De tanto que aquilo me incomodava, né? Mas o que acontece? Quando tu
de fato encaro o desafio, a necessidade, a minha força era a necessidade financeira, eu precisava daquilo, então aquele era o meu motor, né? Eu precisava superar aquele medo, o medo da crítica, enfim, ser o vendedor, né? A Mari está dizendo aqui que já escutou essa história algumas vezes e é verdade, e eu brinco que os primeiros 15 dias aí de atividade eu trabalhei numa Kombi, eu deixava a Kombi a 3 quadras do cliente, né? E de vergonha, cara. E a vergonha, ela é nossa, não adianta. Então, e como que tu supera isso? Como que tu vence o desafio? Te preparando. Te preparando. Não há o que tu não consiga superar se tu não te preparar e fazer várias vezes. Né? Eu sempre carrego comigo a tríade das competências, né? Tu já deve ter ouvido falar de chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude. Cara, atitude está contigo. Tu tem ou tu não tem. Esquece, ninguém vai implantar o chip da atitude aqui, né? Conhecimento tu adquire. Tu pega o livro aqui, se tu quiser, e tu lê 10 vezes o livro e tu vai adquirir o conhecimento. Agora, a questão toda é a habilidade, né? Venda, ela é habilidade, né? A parte de negociação são ferramentas que tu adquire habilidade. E isso vem fazendo. Cara, vem fazendo. Eu fui pescar agora. A gente bateu 11 recordes de vendas em 12 meses, né? O ano passado a gente teve, então, uma pescaria lá em Esquina. E aí, cara, quando eu me deparei no barco, eu não sabia lançar a vara, né? Eu não sabia, eu lançava e a chumbada caía 1 metro. E o barqueiro lançava a vara com muita habilidade. Eu falei, não. E ele poderia lançar a vara para nós, né? E aí eu falei, não. Eu vou lançar essa vara. Eu tenho 3 dias para treinar esse negócio. Né? E eu fiz tantas vezes e nem aí para vergonha de não saber, até porque eu não sou um pescador, né? E eu saí de lá lançando a vara e conseguindo pescar, e tudo isso é treino, né? É treino. Nas vendas é a mesma coisa, né? Então o cara não nasce vendedor, ele se torna um vendedor, né? Claro que tem profissionais com mais habilidades ou com menos habilidades natas, e isso é normal. Agora, é sim possível. E o medo da crítica, ele vem de tu, na minha concepção, né? De novo, Napoleão Hill. Cara, identifica o que tu quer fazer, tenha clareza de que o medo é a tua defesa, né? De que o medo é a tua defesa e encontra o que vai te fazer superar esse medo. Tu tem que ter a força motora de alguma forma. No meu caso profissional, sempre foi, né, ter que prover a família, a minha família, enfim, e vencer tudo aquilo que a gente passou na infância. Cara, a gente trabalha hoje na área comercial para prover a família, para ganhar dinheiro. A gente está ali para ganhar dinheiro. E esse é o meu motor. E para isso eu vou buscando sempre a perfeição. Né? Buscar a perfeição é nunca estar satisfeito com o que tu está fazendo. Né? Eu adoro o exemplo do Thomas Edison, né? E no Thomas Edison eu posso pegar essa tua situação toda, onde ele, cada vez que reclamavam dele, dizia, não, tu não chegou onde queria, tu não vai alcançar isso daí. Ele dizia, não é que eu não cheguei, eu descobri como não chegar onde eu quero chegar. E esse é o ponto do medo, né? Porque o medo, ele simplesmente é um atributo do meu ego imaturo. E aí tu traz aquela experiência de que tu chegou lá e diz, graças a Deus ninguém me abriu a porta. Ok, mas eu tô enganando a quem? Eu tô enganando a mim mesmo. Né? E aí tu chegou um dia e tu encheu o saco. Pô, tô cansado de ficar me enganando. Porque eu escolhi isso daqui. Peraí, então vamos ver qual é. O que vai acontecer? Né? Essa onda que tu tira, qual é? Vamos ver o que vai acontecer disso daqui. Eu vou lá e vou bater na porta do cara. E se eu não souber o que falar, eu vou dizer, olha, vamos lá, eu vou dar o primeiro discurso e não vai ter dado muito certo, eu vou para o segundo, eu vou para o terceiro. Esse é o ponto isso eu vou desmascarando o meu ego, né? E aí tu trouxesse esse exemplo, essa persistência, é que nem a gente parar em pé. Dizem que a gente cai cerca de 1000 vezes até eu achar o ponto de equilíbrio. Enquanto eu não encontro o ponto de equilíbrio, eu vou caindo para todos os lados. A gente não nasce sabendo de tudo. A minha alma é como um HD vazio. E eu preciso ir aprendendo, mas só a experiência vai me levando. E que lindo de tu trazer esse relato da persistência. Né? Eu digo muito dessa questão de ter a persistência. Se despir daquele medo, da vergonha, que isso é só do meu ego imaturo, porque ele acha que já é perfeito, mas como é que é? É contraditório, né? Porque eu sei que para evoluir eu preciso arriscar, mas eu não quero arriscar porque ali eu estou no confortável. E aí, estando no confortável, tá, e aí, eu vou continuar aqui?
Então, nessa situação, então como é que foi também arriscar? Como surgiu a maratona na tua vida? Que hoje eu já, Cara, já vi então, que tu começa ali com essa situação de corridas, 25 quilômetros e tudo mais. Então, aqui tem um cara, ponto de aprender a superar o corpo, né? Cara, a maratona é uma história interessante. Eu tenho 2 artigos no meu LinkedIn que fazem o cruzamento das minhas experiências com maratona, né, que são os 42 quilômetros, né, com a nossa vida profissional. Né? Uhum. Cara, além de superar o corpo, tu tem que superar a tua mente, que vai tentar te defender o tempo inteiro. Ela vai dizer, cara, tu para que tu vai me destruir. Né? O corpo não vai aguentar. Mas ela começa, de novo, lá com 23, 24 anos, e eu tenho uma frustração porque na minha infância os meus amigos eram jogar futebol. E eu era muito ruim no futebol. Né? Então, cara, eu era Somos muito ruim no dois. futebol. Eu era muito ruim no futebol, eu era muito ruim no vôlei, eu era muito ruim no basquete. Falei, mas não é possível que eu não sou bom em esporte algum, né? E eu me encontrei na corrida, né? E aí, cara, quando eu me encontrei na corrida, eu sempre fui um cara que gostei de superar desafios, né? Me encontrei na corrida, comecei a correr os 5 quilômetros e, e aí, né, o amador lá tem um tempo XPTO, eu dizia, cara, os meus 5 quilômetros vão ter que ser em 20 minutos. Enquanto eu não bater o tal dos 20 minutos, eu não vou sossegar. E aí, pau, 20 minutos. E aí fomos para os 10 quilômetros. Não, os 10 quilômetros tem que ser em tanto tempo. E conseguir superar, sempre competindo, né? Só que a gente vai ficando velho e aí o corpo já não vai mais, né? E aí, certa vez. Opa. Alô? Deu uma travada Beleza. aqui. Certa vez eu conheci uma pessoa que corria maratonas. E ela disse assim, cara, na maratona é uma guerra contra a tua cabeça. E eu falei, opa, esse negócio me interessa. E aí comecei a estudar a respeito, né? E o grupo que eu treinava era um grupo que gostava de correr no máximo 21 quilômetros, né? E aí eu comecei a me aventurar ali para os 21 quilômetros. E eu sofria muito correndo numa velocidade rápida, esses 10 quilômetros, 5 quilômetros, né? E eu falei, cara, mas os 21 vai ser uma experiência diferente, né? Vai ser uma experiência diferente, vai ser uma experiência contra a minha mente, não contra o meu corpo. E aí eu comecei a correr os 21 quilômetros. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco provas e veio aquela coisa de novo do tempo. Falei, cara, tem que bater esse tempo. Enfim, comecei a sofrer mais uma vez. Aí veio meu filho, etc e tal, que hoje tem 5 anos, né? E aí, cara, qual o maior desafio que uma pessoa pode ter aqui nesse esporte? É correr os 42 quilômetros. E eu comecei a entender o quão grandioso era superar os 42 quilômetros. Cara, são 4 horas e pouco de corrida, né? O quão grandioso era aquilo. E aí vem tudo da vida profissional à tona, né? Treinamento, treinamento, preparação mental, planilha, isso, aquilo, outro. Mas uma coisa que eu tenho muita sorte, a gente tem que ter sorte na vida, né? Pessoas que inspiram. Na minha vida profissional, eu posso pontuar para ti diversas pessoas que me inspiraram em N questões. Dizer, cara, esse cara aqui me inspira nisso, esse cara aqui me inspira naquilo. Os meus colegas de profissão hoje me inspiram absurdamente todos os dias, né? E na corrida, algumas pessoas me inspiraram e me encorajaram, né, a fazer aquela atividade. E aí, com a questão do Bernardo, dizer, cara, eu posso deixar o legado para o menino que está nascendo agora de que ele pode fazer o que ele se propor na vida dele, né? Tudo que a Exato. mente conceber, o corpo pode realizar. E aí eu me inscrevi para a primeira maratona, né? E aí a história é muito interessante. Eu posso estar errando aqui a linha do tempo, mas era outubro de 2018, minha primeira maratona de Porto Alegre, né? E aí, cara, eu me inscrevi em 2017, né? E lá pelo final do ano de 2017 eu comecei a sentir um formigamento no braço. Falei, formigamento no braço esquerdo, cara, já comecei a botar a mão no coração, né? E aí fui até o médico, enfim, e o traumatologista na época disse assim, cara, tu tá com um princípio de hérnia e tal, tu tem que parar com os esportes na época, o jiu-jitsu e a corrida. E eu falei pra ele, olha, cara,
agora temos um problema, porque eu, né, me inscrevi na maratona lá e assim, eu não vou voltar atrás. Eu já contei para todo mundo que eu vou correr esse negócio, né? E agora eu vou arregar? Não, né? Vamos lá. Aí fiz as fisioterapias e tal. Essa história resultou aí o ano passado numa cirurgia, tá? Mas eu me preparei, né? Com o braço ardendo, com fisioterapia, a forma que foi para essa maratona, cara. Me preparei para a maratona em agosto de 2018, né? Então tem uma planilha que tu segue, enfim, e com aquelas pessoas, e eu, né, pensei um amigo meu, grande mano nosso, o Rafael, disse, cara, tu vai correr esse negócio comigo. Eu não vou sozinho. Começamos a treinar juntos, e aí é aquilo, conhecimento sobre o que tu vai viver, treinabilidade, a atitude já estava tomada, superei a questão médica e viemos para a prova. No dia da prova, meu irmão, pensa no dilúvio. Não, era um dilúvio. Tinha tudo para não correr a prova. Tinha tudo para não correr a prova em Porto Alegre. Corremos a prova em agosto e aí aquilo foi, né? No quilômetro 30, todo mundo tem aquele desespero de largar, né? E eu aprendi uma coisa que quando tu te compromete com alguém, né, com algo ou com alguém, eu acho que o cérebro ou o cara lá de cima dá uma força e surge, né? A força. Do além. E eu usei essa ferramenta que a gente está agora aqui, que é o Instagram, para me ajudar. E eu comecei a compartilhar a cada 5 quilômetros a minha atividade. Eu faço isso em todas as maratonas. E aí, cara, tu começar a compartilhar e as pessoas começarem a vir contigo nesse desafio, né? Bora! Elas estão empurrando, né? Eu cumpri a minha primeira maratona em agosto de 2018. Um mês depois, coisa que não se faz, corri a maratona de Florianópolis, né? Em agosto de 2019, de lá para cá já foram algumas, né? Pensei o meu cunhado aí que deve estar olhando, corremos a maratona de Florianópolis agora, 6 meses pós-cirurgia, e é uma experiência sensacional que tu vive contra a tua mente, né? De preparação para o teu corpo, de saúde, de alimentação, de uma série de outras coisas, né? E o meu cunhado dizia agora nessa prova, ele disse, cara, tu não vai cumprir a prova, porque tu não treinou o suficiente para isso. Eu falei, eu também estou preocupado, mas eu vou. Nós vamos lá. Lá na hora a gente vê o que vai fazer, né? E aí cumprimos a prova, comecei de novo a compartilhar a cada 5 quilômetros, né? Fazer o story ali e a galera veio junto, a gente conseguiu cumprir mais uma maratona. É uma experiência inigualável, né? Inigualável de superação, de superação. São mais de 4 horas, né? Depois o cara sofre um pouquinho, uma unha ali, uma torção aqui, uma lesãozinha lá, mas vale muito a experiência, vale muito e dá para trazer muito para a vida pessoal e para a vida profissional, né? A nossa carreira, ela é uma maratona, né? Exato. Porque tu vai construindo ela, se tu pensar a curto prazo, possivelmente o teu sucesso, né, seja sucesso como tu achar melhor, não só financeiro, ele seja também curto, né? E tem um grande detalhe nessa situação, né? Algumas vezes na vida, e aí vem de novo para o nosso ego imaturo, ele quer sempre a finaleira ali. Não, cheguei nisso. Só que nessa situação de vida, a nossa vida é como uma maratona. São vários capítulos, são várias provas que a gente vai fazer. Então, já foi o tempo, por exemplo, quando o pai dizia lá para mim, não, tu tem que escolher qual é a tua faculdade, porque essa é a tua vida. Ele fez engenharia elétrica, eletricista, e fez uma carreira na engenharia, né? Mas hoje não é mais isso. Então, esse é um grande barato. Por exemplo, tu começaste lá, fizeste administração, tem junto o esporte, do esporte tem o jiu-jitsu, tem junto também o coach, ou seja, tudo isso daí, toda essa tua experiência pode te levar, daqui a pouco aí tu está compartilhando, como tu já vens fazendo nas palestras, aí eu queria trazer esse gancho, né? Como é trazer tudo isso para as palestras, mas eu queria só um pouquinho dar um feedback aqui, dá limito, o pessoal comentando aqui, 42 quilômetros, persistir é resistir à tentação de desistir, isso aí, show de bola. E tem um texto gigante aqui, onde tem um elogio que eu não posso deixar de colocar aqui para o Bruno, essa pessoa fantástica. O Bruno é um baita profissional, um exemplo de disciplina e constância em seus hábitos. Até hoje faz muito além do que é proposto e tenho certeza que esse cara vai muito longe. Falou o Vitor aí. Show de bola, show de bola. Então, como é que foi disso daí, Brunão, de trazer essa experiência, como é então entrar
junto com isso nessa questão do coach para compartilhar com as pessoas, né? Porque eu entendo que esse é o nosso grande propósito. A gente aprende, experiencia e ensina. É mais ou menos como tu fez lá para pescar. E nunca tem fim. A gente está sempre com uma nova experiência. Então, como está sendo utilizar isso? Então, o processo de aprendizagem, ele tem o ápice, né? No meu entendimento, quando tu te prepara para algo, né? Tu te prepara para algo. Cara, quando tu te prepara para alguma coisa, é o ápice da aprendizagem, né? Quando tu te prepara para compartilhar algo, certo? E eu tive uma experiência com marketing de relacionamento lá em um pouco tempo atrás, e aquilo foi muito desafiador para mim, porque tu precisava fazer uns eventos que eram umas palestras, né? Uhum. E a Ana tá brincando aqui da Open das cadeiras, é verdade, já dei palestra para 0 pessoas, tá? E isso foi disruptivo para mim, né? E com essa questão do coach, que eu me formei lá no IBC, né, com o Zé Roberto Marques, eu queria me autoconhecer. Cara, quem sou eu, né? Com essa experiência de área comercial, são quase 15 anos, com essa experiência de empreendedorismo, né? Alguns anos de empreendedorismo, eu criei uma atividade com alguns amigos numa época para dar as palestras sobre qual é a minha experiência da área profissional, né? Fui convidado por algumas faculdades para fazer algumas aulas, foi muito legal. E contar esta experiência de que não tem certo ou errado, né? De não tem certo ou errado, que eu estou aqui contando a minha história para vocês, né? De como eu cheguei até aqui, é que vai ser de fato relevante, né? Não adianta eu dizer, acorda às 5 da manhã se eu não faço isso, né? Ou faz a faculdade com 18 anos se eu não fiz isso. Exato. Entende? Né? Então, a minha experiência ela vai ser relevante. Eu tenho uma experiência muito legal. Eu fui convidado por um parceiro de negócio para dar uma aula magna numa faculdade em Caxias, e era uma turma do setor metal mecânico. E eram só pessoas mais velhas, assim, fazendo aquele curso técnico, né? E aquilo foi tão relevante para eles. Cara, como que o cara está aqui com 40 anos dizendo que não tem nada de errado de tu começar a faculdade com 30 anos? Exatamente. Que o importante é o que tu tomou a decisão naquele momento e entendeu aonde que tu precisa melhorar. Onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso evoluir? E para isso, essa leitura de que onde tu tem essa fraqueza, né? Eu percebo muito no nosso método de ensino que a gente costuma buscar o equilíbrio, né? O meu filhinho é bom em matemática, ele tem que fazer o português. Isso, no meu entendimento, cara, vamos explorar no que ele é bom. Mas para isso tu precisa descobrir. Tu precisa te descobrir. E eu me descobri contribuindo. Eu me descobri como profissional com uma liderança participativa, colaborativa. Eu gosto de ajudar. Eu quero que os caras que estão, quase 50 profissionais no meu time, sejam extremamente bem-sucedidos. Para isso eu preciso ter conteúdo, eu preciso compartilhar muito com eles, né? E para isso eu preciso me lapidar o tempo inteiro. E essas palestras, esse compartilhamento, de entregar tudo que eu aprendi, é o que me faz de melhor. Cara, fazer uma palestra para uma turma que está começando, numa atividade, seja lá, já dei palestra até em clube de mães, né? E esse compartilhamento dessa experiência me faz sair cada vez melhor, porque tu escuta muitas histórias, né? E tu percebe o quanto é importante quando tu toca o coraçãozinho daquela pessoa que está ali te escutando com atenção em alguma coisa que tu viveu. Exato. O fato é que tu tem que ir lá compartilhar o que tu viveu e não teoria. Esse é o ponto que tu está trazendo. Por isso que a gente trabalha aqui com arena de experiências. Não existe nada que substitua uma experiência. Tu pode ler um livro 512 vezes, mas se tu não experienciar aquele livro, se tu não colocar em prática as ferramentas dele, tu vai esquecer. Então, por isso, a experiência, quando tu traz a tua maratona, tu pode visualizar a tua maratona 512 vezes, mas se tu não correr ela, tu não vai saber quais são os teus desafios. E esse é o grande papel cada vez mais na sociedade, né? Desse líder dispensável. Eu não tenho que ser o líder que tem que estar o tempo inteiro puxando, mas eu tenho que estar fomentando o meu time para que ele possa ir adiante. E aí, a experiência, tu estimula cada vez mais. Lindo, conta mais disso.
Cara, no meu time, eu trabalho na área comercial, né? E a gente são 40 profissionais e 7 líderes, né? Um time que gerencia aí 3 estados, né? E eu fui, durante 10 anos, vendedor, né? Então, todo aquele processo de lapidação, né? Até chegar a um cargo estratégico e a um cargo de liderança, foram alguns anos de experiência nua e crua, né? E a gente brinca, né? O pessoal vem conversar e tal, e eu assim, cara, não vai me enrolar. Já vivi tudo isso, né? E Sim. não é teoria, é prática, né? E quando a gente vai Já falar... vivi até aquela de, não, eu não, graças a Deus não abriu a porta para mim. Já vivi, e com muita tranquilidade, né? E com muita alegria sempre, né? E contando, eu acho que é nas derrotas, né? E nas experiências ruins que vem o crescimento. E por isso que eu acho tão importante quando a gente fala de empreendedorismo, né? Cara, empreendedorismo, para mim, é tão relativo hoje, os coaches aí do lado inverso, né? Que não trabalham na transformação, né? Passam uma imagem equivocada sobre empreendedorismo, né? Tu não é obrigado a empreender. Tu tem que fazer bem o que tu está disposto, né? Tu pode ser um grande empreendedor dentro de uma corporação, né? Tu pode ser um profissional extremamente empreendedor dentro de uma empresa, com carteira assinada, não tem nada de errado nisso, né? Exatamente. Não tem nada de errado nisso. Tu pode ser um funcionário público extremamente empreendedor e bem-sucedido, e não tem nada de errado nisso. Isso está na atitude, né? Isso está na atitude. Tu pode começar a tua faculdade com 18 anos e se formar em odonto e dizer, eu não quero esse negócio, eu quero ser vendedor, né? Mas eu entendo que os caminhos te levam, né? E os meus caminhos me levaram para a área comercial. E eu vi ali, né, na área comercial, a saída. A saída. Eu vi na área comercial a alavanca, algo que podia me dar dinheiro, algo que podia me desenvolver como pessoa, e eu entendi que aquele ali era o meu caminho. Né? Hoje eu estou num cargo de liderança, vendendo menos, mas sempre buscando transformar as pessoas. Né? Transformar E tem um outro detalhe disso que tu traz. Tem um outro detalhe disso que tu traz, né, Bruno? Lembra que lá atrás tu tinha vergonha de falar em público, de falar com as pessoas. Então, esse é um ponto que eu trabalho muito nas mentorias e tudo mais. Aquele ponto que hoje tu enxerga como um obstáculo, ele é a porta da tua virtude, do teu talento. Graças a tu ter persistido ali, tu pode observar, peraí, só um pouquinho, mas eu acho que eu sei falar. Não é à toa que tu depois da palestra, que tu te tornou comercial e que tu foi em frente. Ali era uma vergonha de algo que, opa, será que eu não sei? Não, é mentira. É pura mentira. Quando a gente confronta aquela ideia, a mente que mente, algo que nos foi passado de uma vergonha boba, eu posso descobrir talentos inimagináveis. Eu não tenho bem clareza disso, mas eu sinto, né, que a vergonha está muito ligada à insegurança, né? De algo que tu não viveu, da crítica, né? Lá o Napoleão Hill fala dos 6 medos, né? O medo da morte, né? O medo da doença, o medo da pobreza e o medo da crítica, para mim, ele é um dos mais lamentáveis, né? E o medo da crítica, ele vai ser vencido com uma confiança em si mesmo, que é uma das 16 leis. Cara, se tu confia de que tu pode realizar aquilo e te prepara para tal, né? E com a prática as coisas vão acontecendo. Há muito pouco tempo atrás, eu não me imaginaria, né, fazendo aqui as lives, né? A gente fez um trabalho aqui com um grande amigo meu, William Maza, sobre o Napoleão Hill, né, que é quem eu indico, né, que tem um trabalho incrível. Então, a preparação, né, ela vence qualquer medo, qualquer vergonha, qualquer insegurança. Te prepara para o que tu quer fazer e tu vai ser bem sucedido, desde que tu esteja disposto a isso. Mas tem que se preparar muito. É como um copo vazio, né? Tu vai enchendo esse copo aos poucos, né, de conhecimento e vai transbordando. Esse conhecimento vai fazendo um blend de conhecimento e aplicação, né? E a tua habilidade vai subindo cada vez mais. É o mesmo da tua maratona, né, Bruno? Tu começou lá fazendo 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 30 km, 42 km. Ninguém pega da primeira corrida e vai fazer 42. Não, peraí, só um pouquinho, é uma crescente.
mas eu vou me desafiando. À medida que eu vou me desafiando, eu vejo, ok, cheguei nisso daqui, então vamos mais um passinho. Cheguei nisso daqui, então vamos mais um passinho. Cheguei nisso aqui, vamos mais um pouquinho. Cara, Não se dar por acomodado naquilo, mas sempre perceber como eu posso ir mais, e como eu posso ir além. a prática, né, Ricardo? A prática, Exato. a prática vai te levar a lugares inimagináveis, né? Leva à perfeição. Fazer a mesma coisa muitas vezes vai tornar aquilo quase automático. E isso serve para os dois lados, né? Isso serve para os lados. Maus hábitos também te afundam, né? Então a gente fala aqui de bons hábitos. E o hábito, ele vem da repetição. Mas tu tem que encarar isso. Tu tem que encarar, né? Quem aqui nunca pensou no problema de aprender uma nova língua? Por exemplo, né? Eu, depois de velho, decidi que eu ia aprender inglês. Cara, 40 anos, eu não tinha tido a oportunidade até então de pagar, né, um curso de inglês e tal. E falei, cara, não, eu vou aprender esse negócio. Não tem jeito. Parou de falar hot dog, né? Vamos aprender esse negócio. E aí eu encontrei, além da aula particular, um aplicativo. E eu faço uma brincadeira com aquele negócio, porque ele segue ali tem um rankingzinho de quantas vezes tu faz. Cara, eu tô batendo quase 700 dias fazendo todos os dias. E eu não me vejo mais não fazendo. Exato. Faz parte do meu dia a dia pegar o celular e fazer ali a aulinha do aplicativo. E aquilo tem me ajudado na aula particular, né? E isso é prática. Então, se a gente tem algo que a gente, né, não faz bem, né? Eu não faço bem falar em público, por exemplo. Decide que tu quer falar em público. Cria um projeto. Começa a estudar a respeito. Começa a trafegar dentre pessoas que são boas nisso, né? Famosa modelagem, né? Para absorver a habilidade, para absorver a energia. Vai ver gente boa falando e te aventura. Te aventura. Vai te tornar o pior da mesa ali, vai observando e absorvendo. Tem uma passagem sobre isso, e de novo vou falar aqui do nosso amigo lá, do William. Numa oportunidade ele foi convidado para dar uma palestra no TED, né? E aí um dia ele estava em reunião e no online, você viu o que está fazendo? Ele, tô com consulta com a fonoaudiologista. Eu falei, não, tá de brincadeira comigo que tu tá no fino a esse ponto, né? E cara, isso é inspirador. Isso é inspirador. Exato. Porque ele faria, né, essa atividade muito bem com a habilidade que tem sem a fono. Mas ele não se permite fazer meia boca. E isso me inspira, né? Então, pessoas que te inspiram a fazer com excelência são papel fundamental, na minha opinião, são papel fundamental na tua jornada de crescimento. Né? Total. Na tua jornada de crescimento. É ver com quem tu te cerca, né? Para que esses modelos sejam a inspiração. Eu gosto muito da regra do espelho, né? Eu trabalho muito com isso daí também, dizendo aquela pessoa que tu admira, ela reflete as tuas qualidades. Já aquela pessoa que tu detesta, ela também reflete a tua sombra. Então tu tem que trabalhar naquelas partes. A crítica que tu recebe que te incomoda diz respeito a ti. São partes que tu tem que trabalhar. Agora, a crítica que tu recebe que não te causa nada diz respeito ao outro, que ele está vendo em ti. Então, ok, o problema é dele, ele que vai trabalhar e tudo mais. Mas eu tenho 3 elementos ali para que eu possa trabalhar em mim, né? 2 apenas que apontam as minhas sombras e 1 que aponta as minhas virtudes. E nós temos também. Algumas vezes a gente também tem dificuldade de reconhecer isso. Como pode ter sido ali o teu começo na vergonha de não encontrar que talvez tu já tivesse aquele talento de falar, mas parecia que não. A gente fica fantasiando uma coisa. E à medida que eu vou me colocando e vou de novo, e de novo, e de novo, eu vejo, opa, eu tenho condições. Eu tenho habilidades, eu tenho talentos, eu sou capaz e eu quero transmitir isso. Eu acho que as ferramentas todo mundo tem, né? A gente tem que tirar elas da caixa e botar elas em prática, né? Botar elas à prova. Show. Bruno, nós já estamos passando nos 40 minutos, então eu gostaria da gente ir caminhando para a nossa finaleira. Esse papo é sempre maravilhoso, né? E a gente quer mais. Eu acho que essa pode ser, quem sabe, a primeira oportunidade de estar aqui. De repente, outras vezes, aí a gente faz um pouco mais.
Eu queria então trazer, pedir para ti dica de livros inspiradores, já falaste bastante do Napoleon Hill aí, livros inspiradores para quem está nesse caminho de autoconhecimento e quer se transformar, quer se tornar alguém melhor. Cara, eu vou trazer um livro que eu tenho certeza que esse cara aqui mudou a minha vida, tá? Que é A Lei do Triunfo, né? É duro, tá? São quase, né, 1000 páginas. Eu não considero o livro. Aqui tem conteúdo superior ao que tu aprende numa faculdade, né? O Napoleon Hill, lá no início do século, fez um estudo com quase 30 mil pessoas e tirou dessas 16 leis de sucesso, não só de sucesso financeiro, que essas pessoas tinham em comum, né? E aqui tá. Mas esse não é um livro para leitura. Esse é um livro para fazer um estudo, né? Para fazer um estudo profundo. Quase um livro de cabeceira, aquele que tu vai ler várias vezes. Cara, esse é o livro de cabeceira. Esse é o livro de cabeceira. No meu entendimento, já expliquei algumas vezes e a gente faz muitas atividades, né? Dá para começar pelo Quem Pensa Enriquece, que é uma atividade muito legal do Napoleon Hill também, que é o mais vendido, né? Até por ser um livro menor e tal. Mas eu iria na linha do desenvolvimento humano aqui, pelo Napoleon Hill. Acho que, tenho certeza, né? É relevante para mim, né? Tem mais de 100 anos e como são atuais. Sim. Como são atuais, né? O cara falou de Mastermind em 1910 e a gente fala de networking hoje, sabe? Então, isso é sensacional, assim. E tem histórias, tem passagens muito, muito, muito interessantes do livro, né? O cara entrevistou Franklin Roosevelt, o cara entrevistou muita gente que a gente vai lembrar, né? Os principais presidentes americanos, Bush pai. Cara, é um negócio sensacional que ele traz aqui. E para mim, a nona lei, fazer mais do que lhe é devido, é o que me baliza todos os dias. Todos os dias. Tu me pedir para fazer, cara, eu vou te pagar para te fazer isso aqui. Pode ter certeza absoluta que eu vou te entregar algo a mais, né? Porque é isso que vai fazer a diferença. Show de bola, show de bola. Nossa, foi maravilhoso, Bruno. Um prazer enorme estar contigo aqui. Agradeço a todas as pessoas aí que tiveram. Deixe tuas últimas palavras aí para a gente caminhar para o nosso encerramento. Cara, eu estava lembrando hoje aqui, fiquei refletindo durante a manhã trabalhando, né? E quando eu liguei o rádio do carro, estava tocando uma música que foi a música que eu trouxe na minha formatura, que é uma música do Revelação, né? Que diz assim, ó, ergue-se a cabeça, mete o pé e vai na fé, né? E é isso, cara, né? Cabeça em pé, coração batendo forte, energia boa e vai embora que vai dar tudo certo, o sol brilha para todo mundo, vamos com um sorriso no rosto que é golaço. Show de bola, Brunão. Que fechamento emocionante, é exatamente isso, né? Persistir é não desistir, é resistir, é ter resiliência, ir em frente e saber que a vida ela traz esse monte de desafio e tudo mais, exatamente para que a gente possa superar essa situação que tu trouxeste ali no final também do estudo, né? Eu lembro dos monges e cada vez eu tenho mais presente esse conceito, né? De que os monges, quando estão em determinada idade, lá 80, 90, 100 anos, seja lá o que for, eles resolvem aprender algo que eles nunca fizeram. Porque esse é o ponto, a gente está sempre para se evoluir. O meu ego quer se acomodar, mas a minha alma quer expandir, quer ter mais consciência, quer ter mais compreensão de mais infinitas formas. Então, só agradecimento por mais essa experiência maravilhosa, por mais que tu não sejas um terapeuta, né, como vários que passam aqui também na Arena de Experiências da Splendor Brasil, mas esse também é o nosso propósito, transbordar experiências, mostrar que a gente pode se superar de várias infinitas formas. E a experiência que uma pessoa tem, que ela vivencia, é única e ela serve de modelo, serve de inspiração para o design humano de qualquer outra pessoa. Quantas pessoas já não se identificaram hoje contigo? Já vi 2, 3 ali falar, não, eu vou começar a correr agora, fazer uma maratona, ou pode ter pensado em buscar um coach, ou o próprio livro, ou a área de vendas, ou se desafiar a oratória, seja lá o que for. Esse é o propósito, a gente precisa inspirar as pessoas para que elas possam ir além, não se acomodar ali naquele limite que o nosso ego ele tende a deixar no confortável, mas que a gente possa ir além.
Brunão, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos e a todas que estiveram aqui. Foi maravilhoso a presença e a companhia de todos vocês. Continuem nos acompanhando. Na quinta-feira estaremos com Cláudia Goins. Ela é uma escritora também, jornalista. Vai estar trazendo a experiência dela sobre uma outra ótica e o compartilhar dela também na vida, que é isso que a gente quer. Inspirar as pessoas para transformar o seu design humano. Valeu, Brunão. Beijo, beijo. Forte abraço. Valeu. Tu também. Até. Tchau, tchau, pessoal.